Amados, vamos lá retomar os estudos de Êxodo. Convido você já para abrir lá em Êxodo capítulo de número 26. Nós vamos dar continuidade ao que nós começamos no último encontro. E vamos, claro, partir também para o capítulo de número 27. E sem mais delongas, vamos também agora já chamar o nosso Deus para estar conosco e caminhar com a gente nessa jornada que, para mim, ela é maravilhosa. E eu, sinceramente, eu espero que cada um de vocês também possa, se ainda não descobriram, né, possam descobrir como é gostoso poder andar nos caminhos da palavra do Senhor. Pai querido, obrigado. Obrigado por esse alimento precioso que nós temos, que é a Tua palavra. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado pelo Teu carinho, Teu cuidado para conosco. Pai, no nome de Jesus eu clamo e peço, vem, caminha com a gente, abençoa essa Tua palavra e permite que possamos compreender com clareza o que Tu tens reservado para nós. Meu Deus, essa Tua palavra, ela precisa nos transformar, precisa nos mudar. Nós precisamos disso. E eu desejo isso também para a minha vida e para a vida de cada um que está junto comigo, clamando, orando, falando contigo agora. Eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Vamos lá então. Vamos olhar, verificar o que nós temos aí no capítulo de número 26, o final. Nós estamos vendo os detalhes sobre como o tabernáculo, a tenda de encontro, ele deveria ser feito. E aí nós paramos no versículo de número 30, falamos de como Moisés estava sendo orientado por Deus para que cada detalhe ele pudesse fazer e finalizar. E falamos também que Deus ele sempre cuida dos detalhes. Ele é um Deus que ele não está alheio, ausente, distante. Não, meu amado. Deus ele está perto. Deus está próximo. Se ele está preocupado com detalhes é porque ele está perto, ele está próximo. Tenha isso na sua mente e caminhe nessa certeza e nessa convicção. Amém? Pois bem, vamos lá então. Capítulo 26, do verso 31 para frente. Para o interior do tabernáculo, confeccione uma cortina especial de linho finamente tecida. Enfeite-a com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. Pendure a cortina em ganchos de ouro presos em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro e apoiadas sobre 4 bases de prata. Pendure a cortina interna com colchetes e coloque a Arca da Aliança atrás da cortina. Essa cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Olha só que interessante isso, amados. Coloque a tampa, o lugar de expiação, sobre a Arca da Aliança dentro do lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora da cortina interna, no lado norte do tabernáculo, e posicione o candelabro em frente à mesa, ou seja, do lado sul. Confeccione, versículo 36 agora, confeccione outra cortina para a entrada da tenda. Ela deve ser de linho finamente tecido e artisticamente bordada, com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça 5 colunas de madeira de acácia, revista-as com ouro e pendure nelas a cortina com ganchos de ouro. Mande fundir 5 bases de bronze para as colunas. Vamos lá, só uma revisada rápida desses detalhes aqui. Aqui fala do véu que separava o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar. E essa habitação, amados, ela era dividida em 2 seções, chamadas de o Santo Lugar e o Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo. O véu era feito de uma peça de tapeçaria ricamente tecida, feito das cortinas internas. E esse véu ele pendia de ganchos de ouro presos, né, a 4 colunas de madeira dourada, revestidas de ouro, as quais elas estavam fixas em soquetes, né, de prata, exatamente como as tábuas da estrutura. E aqui fala de colchetes no verso de número 33, ganchos ou fechos, tem diversas traduções das Bíblias, dependendo do qual você for ler, ela vai falar uma ou outra coisa. E ali no versículo 36, fala o véu da entrada, né? Então, falamos do Santíssimo Lugar, ou seja, ali ficavam algumas coisas muito especiais, e temos também o véu da entrada. A entrada estava coberta por um véu de um acabamento menos elaborado do que o Santo dos Santos, né? Mas que pendia, como todos os outros também, sobre colunas fixas em soquetes. Não de prata agora, mas de bronze. O próprio véu, esse véu tinha 4 colunas. Mas aqui a entrada,
o véu que nós falamos antes, né? Mas a entrada aqui eram necessárias 5 colunas, pois esse fortalecimento extra era necessário devido ao fato de que os sacerdotes entravam continuamente ali, provavelmente aquela cortina balançava e isso necessitava de uma estrutura um pouquinho mais reforçada. Lembrando que lá no Santíssimo Lugar era um lugar da presença mais íntima de Deus e aquele lugar era de entrada extremamente restrita. E é claro que isso aqui é o modelo do tabernáculo. Mais tarde nós vamos ter o templo, né? Quando o povo de Israel se fixa na sua terra, mas aí nós vamos ter o templo, e esse templo vai ter também 3 áreas, que nós temos o átrio, temos o lugar santo e o santíssimo lugar, ou o santo dos santos. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava o lugar santo dos santos se rompeu de cima para baixo. Isso simboliza o que, amados? Simboliza que eu e você temos hoje, agora mesmo, nós temos um acesso àquele que é Deus, Senhor e Deus Todo-Poderoso. Então, meu amado, você pode usar desse privilégio, você pode usar dessa prerrogativa, né? Você pode falar com Ele, você pode dizer para Deus: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, eu necessito de que Tu venhas. Que coisa impressionante, que coisa mais linda, né? Nós sabemos que nós temos um acesso àquele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Isso não é coisa pequena não, meu amado, isso é coisa muito especial. Amados, vamos lá, adiante agora no capítulo número 27. E no 27 nós vamos ver algumas instruções sobre o altar do holocausto, que é dos versículos 1 até 8. Vamos ler então, amados? Lá então diz o seguinte, versículo 1 do capítulo 27. Usando madeira de acácia, construa um altar quadrado com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 centímetros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formem uma só peça. Revista o altar com bronze, faça baldes para recolher as cinzas e também pás, bacias, garfos para a carne e braseiros, todos de bronze. Faça ainda uma grelha de bronze e 4 argolas de bronze, uma para cada canto da grelha. Coloque-a à meia altura do altar, debaixo da borda. Para transportar o altar, faça varas de madeira de acácia e revista-as com bronze. Passe as varas por dentro das argolas, dos 2 lados do altar. Quando ele for transportado, o altar deve ser oco e feito de tábuas. Faça-o de acordo com o que lhe foi mostrado no monte. Mais uma vez, nessa questão de que Deus ele mostra lá em algum lugar no monte exatamente o que ele deve fazer e como ele deve fazer. Esse altar, então, amados, era para ofertas queimadas. Era uma estrutura ela era oca, feita de madeira de acácia, recoberta com bronze. Tinha 2,29 metros, ou 2,25 no meu caso, nessa Bíblia aqui, nos 4 lados, e era com 1,37 metros de altura, ou 1,35 m. E em cada canto, uma ponta de bronze, ou chifres, né, havia. E uma grelha, ou uma tela de bronze, estava colocada dentro do rebordo do altar para baixo, ou sob essa saliência do altar, até ao meio, isto é, até o meio do caminho. Alguns supõem que essa rede se estendia por todo o altar, formando assim uma grande grade sobre a qual o sacrifício repousava. Outros acham que essa saliência ela era sustentada pela rede e dava volta no altar e formava um lugar para os sacerdotes ficarem enquanto que eles sacrificavam. Isso parece ser talvez até o mais provável, né? Porque a maioria dos autores duvida de que tenha havido fogo dentro do altar propriamente dito. Porque, lógico, em pouco tempo essa estrutura toda ia se queimar, ela era de madeira, então provavelmente por isso não havia esse contato do fogo direto com essa madeira, senão não ficaria por muito tempo ali desse jeito. E o altar de bronze era provavelmente colocado sobre um monte de terra ou pedras e o fogo era ateado em cima dessa estrutura. Nos 4 cantos da saliência haviam argolas de bronze, pelas quais eles passavam varais de madeira que eram revestidos de bronze, a fim de que pudessem carregar, né, esse altar. Esses chifres aqui
tem uma representação bem interessante. Eles representam, sabe o que, amados? Representam a força do altar. E, inclusive, aqueles que procuravam uma segurança no santuário, eles se agarravam nos chifres. Pode perceber isso. Tem algumas passagens que falam sobre isso, né? No 1 Reis, capítulo 1, verso 20 e 50. Porque o sangue dos sacrifícios era passado sobre os chifres. Levíticos 4, verso 7. E através de toda a escritura, chifre sempre simbolizava poder. Portanto, era provável que esses chifres do altar simbolizavam o próprio poder de Deus. Lá no verso 3 fala sobre cinza, isto é, gordura. Isso era o resultado da oferta queimada. E também fala de bacias, né? Que na verdade eram vasos para arremessar. Ou seja, eram grandes recipientes para se recolher o sangue que seria jogado, né, contra os lados do altar. Então aqui nós temos aí uma estrutura bem interessante e os detalhes a respeito dela. E interessante que mais uma vez Deus, né, fala para Moisés, olha, faça de acordo com aquilo que foi mostrado para você lá no monte. Então em algum lugar no monte foi mostrado os detalhes de como seria. Vamos agora para o átrio, ou, segundo alguns outros autores, pátio externo, né? Lá nos versos 9 até o 19. E lá diz o seguinte: em seguida, faça um pátio para o tabernáculo, fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul terão 45 metros de comprimento e serão penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. Coloque do lado norte cortinas idênticas a essas com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio terão, olha só, agora 22,5 metros de comprimento e serão penduradas em 10 colunas apoiadas em 10 bases. E no lado leste do pátio, ou seja, na parte da frente, as cortinas também terão 22,5 metros de comprimento e a entrada do pátio então ficará do lado leste, situado entre duas cortinas. A cortina do lado direito terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. E a cortina do lado esquerdo também terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Para a entrada do pátio, confeccione uma cortina com 9 metros de comprimento. Faça-a de linho finamente tecido e enfeite-a com lindos bordados de fio azul, roxo e vermelho. Pendure-a em 4 colunas, cada uma firmemente apoiada em sua própria base. E todas as colunas ao redor do pátio devem ter argolas e ganchos de prata e bases de bronze. No total, o pátio terá 45 metros de comprimento e 22,5 metros de largura. Será um retângulo, com divisórias feitas de cortina de linho finamente tecido, né, com 2,25 metros de altura. As bases da coluna serão de bronze. E no verso 19, serão de bronze todos os utensílios para a cerimônia do tabernáculo, além das estacas usadas para sustentar o santuário e as cortinas do pátio. Vamos dar uma olhadinha em alguns detalhes aqui. Os utensílios, então, o tabernáculo, ele ficava no centro de um pátio fechado, e ao qual esse pátio, todos os israelitas deveriam ter acesso de uma maneira cerimonialmente pura. Tinha um processo para entrar ali dentro, ou seja, nenhum poderia entrar de qualquer jeito. E dentro desse átrio, né, desse tabernáculo, eles encontravam o quê? O altar e o lavatório, tá certo? Era uma área retangular, segundo esse autor aqui, que eu mais estou pesquisando, ele fala em 45,72 metros de comprimento por 22,86 metros de largura. Essa estrutura rodeava o nosso tabernáculo, ou melhor, o tabernáculo do povo judeu, hebreu. Estava envolvida por cortinas de linho branco, aqui já a altura muda um pouquinho, 1,68 metros de altura, suspensa sobre colunas. Aqui fala em 2,25 metros de altura, né? Pois bem, como falei para vocês, tem diversos detalhes que a gente não sabe exatamente quais eram as metragens, né? Então a gente fala em números assim aproximados. E havia 20 colunas para cada um dos lados mais extensos e 10 para os lados curtos. E essas colunas ou estacas eram de bronze, feitas com capitéis, com uma base, né,
de prata. Capítulo 38, verso 17 fala sobre isso. E ela se encaixava em soquetes, ou umas bases de bronze. E as cortinas, elas estavam presas junto às colunas por meio de ganchos de prata. Elas se enganchavam sobre filetes ou cintas de prata, né, nessas colunas. Cordas e pregos de bronze mantinham as cortinas esticadas, tá certo? Tá no no capítulo 38, verso 20. Ali, as cortinas se estendiam por 6,86 metros de cada lado, de cada canto, e deixando assim 9,14 metros para a entrada. A entrada se fechava com uma cortina de tapeçaria bordada, né, como a cortina da entrada do próprio tabernáculo, tá certo? E ali no versículo 19 vai falar sobre os utensílios, né, que haviam também ali dentro dessa estrutura. Provavelmente eram ferramentas usadas para se armar e desarmar o tabernáculo. E ali no verso de número 19 fala sobre vasos, né? Esses vasos aqui referidos eram provavelmente de bronze, a não ser que tivesse uma referência dizendo que eram de ouro ou de prata. E os pregos do verso 29 eram os grampos da tenda. Então havia toda assim uma estrutura muito bem montada e feita e armada. Vamos ler até o final agora, dos versos 20 em diante, que fala sobre como era a iluminação desse tabernáculo. Lá no verso então de número 20 fala assim: ordene aos israelitas que tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. O candelabro ficará na tenda do encontro, ou tabernáculo, do lado de fora da cortina interna, né, que protege a Arca da Aliança. Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para o povo de Israel e deve ser cumprida de geração em geração. Aqui fala então, amados, sobre a luz do santuário. O azeite de oliva devia ser puro, límpido, de primeira qualidade. E esse azeite ele era obtido através de um método chamado batimento. O que significa isso? Era gentilmente trituradas as azeitonas num pilão. E ali vinha um azeite. E esse azeite ficava por baixo. Esse azeite, ele se obtinha moendo a polpa que restava. Então, era assim, era tirado esse azeite de uma maneira, assim, bem, vamos assim dizer, sem muita pressão ali sobre a semente e a polpa. E isso produzia um azeite altamente puro, ou seja, sem contaminação, sem aquela turvidez, né, sem ser turvo como os azeites muitas vezes naquela época eles eram. E essa luz deveria ficar acesa desde a tarde, no fim da tarde, até pela manhã. Ou seja, as lâmpadas elas precisam ficar acesas no lugar santo, diante do testemunho de Deus, e isso a noite inteira. E quando diz continuamente, claro, subentende que continuamente é à noite, não durante o dia, porque durante o dia não havia necessidade de a luz estar acesa, tá certo? Conforme, inclusive, nós lemos em Êxodo capítulo 30, verso 8, e também depois, mais tarde, em 1 Samuel 3, 3. Isso também tem uma simbologia. Por quê? É necessário que nós andemos continuamente, sempre, na luz. A luz, ela ilumina o nosso caminho, ela ilumina exatamente o que nós precisamos fazer e como fazer. Deus, ele é a nossa luz, ele quer ser a nossa luz para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada e tudo que nós viemos a fazer. Então, meu amado, olhe sempre dentro do seu coração, vê se o seu coração está sendo iluminado por essa luz poderosa e maravilhosa que se chama Jesus. Se isso estiver acontecendo, ele vai estar descortinando os caminhos pelos quais você está andando, mostrando para onde você deve ir, inclusive e mostrando os pecados do seu interior, do seu coração, para que a sujeira que há lá dentro possa ser tirada e removida e, portanto, sobre apenas aquilo que Deus deseja que esteja em nossos corações. Esse é um Deus maravilhoso. Vocês não pensam, vocês não acham isso também? Que esse Deus, ele faz coisas impressionantes. Nosso Deus é grandioso demais. E você? Você tem buscado por essa presença? Meu amado, clama por Ele. Ele quer derramar sua presença na sua vida. Pai querido, obrigado porque podemos
falar contigo. Obrigado porque tu tens palavras de vida eterna, tu tens as palavras impressionantes, Senhor, de restauração, de cura, de vida e de paz. Abençoa, Senhor, eu te peço. Abençoa cada coração, cada vida que está junto comigo, falando contigo, orando, clamando e pedindo pela tua presença. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, abençoa poderosamente e permita, ó Deus, que cada pessoa, cada um de nós, possamos crescer no conhecimento e na graça de Jesus. Derrama o teu poder, tua graça, tua alegria. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Fiquem na gostosa paz que nós temos em Cristo Jesus. Amém?